Muito bom, gente. Que legal, né? Muito bom. Gente, nós estamos afirmando, nossos jovens não vão se desviar, nossos jovens não serão influenciados nessa geração, serão influenciadores nessa geração, vão se casar diante do Senhor, vão ser profetas, pastores, pastoras, missionários. Nós não aceitamos a palavra que tem sido lançada sobre essa geração. Nós declaramos uma geração forte, uma geração abençoada, profetas, missionários, é isso que vocês são, amém? Nós abençoamos vocês e que vocês fiquem firmes até o fim com Jesus, amém? Que coisa boa, irmãos. E ó, semana que vem é das crianças. Essa galera aqui tem de 9 a 12 anos. Na semana que vem são as crianças acampando. Já pensou? Glória a Deus, muito bom. Na semana passada a gente estava num reencontro, né, vivendo assim algo sobrenatural. E essa semana os nossos teens. Semana que vem as nossas crianças. Você faz parte de um avivamento, de uma igreja viva como é para ser. Amém? Bom, quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus ao seu coração. Sabe, irmãos, eu queria só te explicar algo antes de repartir essa palavra com você. O assunto é tão profundo, o assunto é tão cheio assim de textos e a gente precisaria de muito tempo para, de fato, ter um estudo sobre isso. E essa não é a intenção aqui hoje. A intenção não é trazer um estudo, uma informação, mas a nossa intenção é despertar a sua fé. Esse é um assunto que Deus tem mexido comigo, me provocado. Eu não considero que esse assunto está encerrado no meu coração, porque eu ainda estou crescendo nisso. É uma área que eu preciso melhorar, então hoje eu vou pregar para mim. Mas eu gostaria que você saísse daqui junto comigo, assim, pensando, o que é que eu posso fazer para me tornar um crente melhor, alguém mais parecido com Jesus. Então, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler junto com você 2 textos da palavra de Deus. Primeiro está em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, nós vamos ler alguns versos aqui, mas o texto principal está no verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. É o texto principal. Mas Hebreus capítulo 11 é um texto que fala sobre a fé. Você conhece esse texto, conhece o capítulo todo. É um capítulo muito poderoso da Bíblia, de tanta informação. Nós não vamos conseguir estudar ele todo hoje, como eu já disse. Provavelmente teremos mais ministrações nesse sentido. Mas olha só o que diz no verso 1 de Hebreus. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então a Bíblia define fé assim: fé é certeza, fé é convicção. Agora, no verso 6, a Bíblia diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar só com essa frase? Repita assim comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora fala esse impossível assim, ó, com o dedo assim para a pessoa que está do seu lado. Impossível. Assim, brabo, tá bom? Tem que ser brabo. Sempre que eu falo olho para quem está do lado, tem sempre um que não olha para lado nenhum, né? Você vira para lá, fica um no meio assim, é número ímpar. Vira para quem está atrás e fala assim: impossível. Aí você vira para trás, o de trás vira para trás também, né? Muito bom. Mateus capítulo 17. Vamos ler Mateus 17? Abre lá comigo também. Então, Mateus 17. Quando eu estava orando sobre isso, esse capítulo e essa história que nós vamos ler, ela se tornou assim para mim uma escola. Eu acredito que Mateus 17 tem assim uma aula sobre fé, e essa aula foi dada por ninguém menos que o próprio Cristo. Então, diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 17, no verso 14. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, e ajoelhando-se disse a Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é um lunático. Algumas outras traduções diz assim: ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Olha o que a Bíblia diz: muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes ele vai para a água.
E eu trouxe aos seus discípulos, o Pai está falando para Jesus, eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar esse demônio nem curá-lo. Então Jesus respondeu. É claro que Jesus não está falando para o Pai, ele está falando para os discípulos. Ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Tragam o menino para cá. Trouxeram o menino até Jesus. Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino ficou curado. Bom, agora os discípulos estão curiosos e eles vão até Jesus. A Bíblia diz, então os discípulos perguntaram a Jesus em particular. Olha, eles estão perguntando, o que aconteceu? Por que nós não pudemos expulsar e o Senhor expulsou? E Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Essa tradução diz assim, é até bom que essa tradução está aqui no nosso telão, é por causa da fé muito pequena. Essa tradução, ela não tem a ver com o texto original, é importante que você entenda isso. Porque a sua fé é muito pequena, tem várias Bíblias que têm essa tradução, mas isso não está no texto original, eu vou explicar isso para os irmãos. Jesus respondeu, é por causa da vossa incredulidade. E agora Jesus vai dar a solução, e ele diz, eu lhes digo, que se vocês tiverem a fé, ainda que do tamanho de uma semente, essa palavra tamanho também não está no texto original, é como e não do tamanho, de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. E aí termina dizendo, e nada seria impossível para vocês. Repete comigo, nada seria impossível para mim. Amém, irmãos? Só até aqui eu quero orar mais uma vez. Ore comigo para que essa palavra encontre um lugar no seu coração agora. O Senhor nos ajuda, desperta a nossa fé agora. Diante da sua palavra, ó Deus, nós temos certeza, não adianta entender apenas com a mente. Diante da sua palavra, nós precisamos de uma revelação profunda no nosso espírito. Não é sobre entender, não é sobre compreender apenas, é isso também, mas é especialmente uma revelação dentro de nós. Desperta o nosso espírito agora, abra os nossos ouvidos espirituais, cessa agora com todas as outras vozes que possam nos confundir e que a gente ouça apenas a voz do Teu Espírito Santo falando ao nosso coração de maneira clara e que hoje a gente possa sair daqui com uma fé que verdadeiramente Te agrada. Em nome de Jesus, amém. O que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Você já percebeu, irmãos, que definir fé não é difícil? Quando a gente olha para a Bíblia, nem tudo na Bíblia está tão definido assim. Mas é interessante que fé é uma das coisas que Deus quis deixar muito claro. O que é fé? Ninguém tem dúvida. Responda para mim o que é fé. É só lá em Hebreus 11 e dizer, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu não vejo. A parte difícil sobre fé não está em definir. A parte difícil sobre fé não está em explicar. A parte difícil sobre fé está em vivê-la. Então é muito mais fácil explicar a fé, é muito mais fácil definir fé do que viver fé. Então o nosso desafio não é ter informação sobre fé. O nosso desafio é viver pela fé, que é o que a Bíblia nos chama a fazer. Sabe? Eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera alguém de fé? Você acha assim, não, eu sou uma pessoa de fé. Quantos aqui podem dizer, eu tenho fé? Quantos aqui têm fé? Aleluia, ainda bem que você tem fé. Quantos aqui podem dizer, eu sou uma pessoa de muita fé? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que definir isso também tem sido confuso para nós. Olha só, eu estava vendo outro dia, era uma reportagem sobre um velório de uma mulher famosa que faleceu na nossa nação. E eles estavam falando dela e falando, olha, ela, antes de morrer, ela procurou de tudo, porque ela era uma mulher super religiosa. E ela foi na Umbanda, ela tentou fazer isso na Macumba, ela tentou isso lá, e até um pastor evangélico veio orar com ela. Porque essa mulher
morreu, mas ela é uma mulher de muita fé. A definição do mundo para aquela mulher ela tem fé, porque ela está procurando em todos os lugares, então ela é alguém de muita fé. Você é alguém de muita fé? Sabe, irmãos, esses dias também eu ouvi de uma pessoa e ela dizia: fulana é uma pessoa super de fé, porque se você procura ela nunca está em casa, ela está na igreja, ela está na campanha de oração, ela está naquele culto da semana, ela é uma pessoa super de fé, porque ela não perde nenhuma programação da igreja. Será que é isso mesmo que é ser alguém de fé? Será que viver pela fé é assim, acreditar em tudo? Acreditar em qualquer coisa? Será que é isso mesmo que é fé? Sabe, irmãos, eu acho que a gente está confundindo um pouco fé com religiosidade. Fé com uma vida mística. E aí eu olho para alguém que sempre está no repleplé, sabe, aquela pessoa do reteté, do fogo, e eu olho para alguém que de repente ora e as pessoas são curadas, e ela tem muitas manifestações da sua vida, e facilmente a gente define aquela pessoa como alguém de muita fé. Olhe para quem está do seu lado e pergunte a ela: você tem muita ou pouca fé? Quem é você? Será que a gente não está confundindo as coisas? Olhando para essa pessoa do seu lado, você acha que ela é uma pessoa de fé ou não? Super fé? Como é que ela é? Como é que a gente faz essa definição? Bom, o tema da nossa mensagem aqui hoje, irmãos, é pela fé. Repita comigo: pela fé. Quando a gente olha para a Bíblia, essa história, esse fundamento, esse assunto, ele é tão poderoso que essa frase, pela fé, só em Hebreus capítulo 11, ela está repetida pelo menos 16 vezes. Por 16 vezes o autor de Hebreus repete: pela fé, pela fé. Esse é um assunto importante. Para os irmãos terem uma ideia, o assunto da fé é tão importante que no Novo Testamento essa palavra, ela é repetida pelo menos 250 vezes. Claro, nós estamos falando da vida cristã. A fé é o fundamento da vida com Deus. Eu preciso que você entenda essa introdução aqui, por favor. A fé é o fundamento da vida com Deus. Sabe, irmãos, não há cristianismo sem uma fé verdadeira. Como alguém poderia se dizer cristão sem fé? Porque é necessária muita fé para você viver o cristianismo, que tem por base um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, que encarna num bebê que nasce de uma mulher que nunca teve uma relação sexual. Não é necessário ter muita fé para crer nisso? O Deus todo-poderoso encarna num bebezinho que nasce de uma virgem, e mais do que isso, ele morre e ressuscita. Então, assim, a base do cristianismo, ela exige que a gente tenha muita fé. Então é por isso que sem fé vai ser impossível agradar a Deus. Agora, olha o que a Bíblia fala a respeito da fé. Tudo o que não é por fé é pecado. Sabe que a gente acostumou a acreditar que pecado é só assim aquela coisa muito feia que eu faço. Mas quando você lê a Bíblia em Romanos capítulo 14, verso 23, Paulo vai dizer: o que você fez hoje sem fé se tornou pecado. Você comeu sem fé? Pecado. Você tomou banho sem fé? Pecado. Você veio para cá dirigindo sem fé? Pecado. A Bíblia está dizendo: se não nos movemos por fé, então nos movemos por um pecado. A Bíblia está insistindo e nos dizendo: é radical, ou vivemos pela fé, ou não vivemos o cristianismo. Então, é interessante, irmãos, porque a Bíblia vai usar, e nós lemos aqui 2 vezes essa frase: sem fé é impossível agradar a Deus. Você percebe que a palavra impossível, ela aparece num ambiente onde não tem fé. Então, se não há fé, todas as coisas passam a ser impossíveis. Só que, por outro lado, a Bíblia também vai dizer que onde há fé, nada é impossível. Ou seja, o que determina se eu vou viver algo poderoso ou não, é a fé. Então, sem fé é impossível. E com fé, nada é impossível. A Bíblia diz isso. Andar por fé é uma decisão radical e é o que o texto bíblico nos ensina. Então, quando a gente lê sobre fé na Bíblia, Abacuque vai dizer: o justo vive pela fé.
Paulo vai repetir que a vida do justo é pela fé, e ele vai repetir isso em Romanos. E o autor de Hebreus vai dizer de novo: o justo vive pela fé. Como viver a vida cristã sem fé? É impossível. Sabe, quantos aqui podem dizer: eu sou salvo em Jesus e eu vou morar no céu? Quem pode dizer isso aqui, diga amém. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mas ela é mediante, ou seja, dá para ser salvo sem fé? Irmãos, não se vive nada do evangelho, não se vive nada do cristianismo sem fé. Inclusive, quando a Bíblia fala sobre a vitória que vence o mundo, João vai dizer: essa é a vitória que vence o mundo. A fé é a nossa vitória. E é por isso que a fé é um escudo que nos ajuda a resistir os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, só há uma forma de viver o evangelho genuíno. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu toco, é pelo que eu creio, é pela fé. Esse é o evangelho genuíno. Só pode ser vivido pela fé. Bom, eu também tenho alguns outros textos importantes para repartir com você aqui sobre fé. Me ajuda aí, eu estou te preparando para aquilo que a gente quer repartir com os irmãos. Primeiro texto importante sobre fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Então, se alguém te pergunta: você tem fé? A resposta é sim. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo vai dizer: porque todos nós recebemos de Deus uma medida de fé. Então fale para quem está do seu lado: você tem fé? Essa não é mais uma pergunta, essa é uma afirmação. Você tem fé. Você possui uma medida de fé. Deus te deu uma medida de fé. É o que a Bíblia diz. Agora, o que a Bíblia diz também é que uma fé pode ser pequena ou pode ser grande. Então Jesus, por exemplo, falou sobre Pedro e falou assim: quão pequena é a sua fé? Por que você duvidou? Mas quando Jesus fala, por exemplo, daquela mulher Ciro-fenícia, ele vai falar da mulher e fala: ó mulher, quão grande é a sua fé. E quando Jesus fala, por exemplo, do centurião romano, ele elogia a fé daquele homem e diz: eu não encontrei nem em Israel tamanha fé. Você percebe que Jesus critica a fé pequena e elogia a fé grande? Uma fé pode ser pequena, uma fé pode ser grande e a fé pode ser desenvolvida. Paulo, quando fala em 2 de Tessalonicenses, ele diz assim: porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Judas, quando está escrevendo aos seus irmãos, não Judas traidor, mas Judas, quando ele escreve aos seus irmãos, capítulo 1, verso 3, ele fala: gente, eu pensei em muitas coisas para escrever para vocês, mas sabe, enquanto eu estava pensando em tantos assuntos que a gente devia falar, me veio ao coração, e nós devemos batalhar pela fé. Olha só, é Judas falando: nós deveríamos batalhar pela nossa fé. Há uma necessidade de lutar pela fé. Ou seja, todos nós temos fé. A fé pode ser pequena ou grande, a fé pode ser desenvolvida, e nós precisamos batalhar pela fé. Esses argumentos aqui estão claros para os irmãos? É bíblico, amém, irmãos? Bom, então agora a gente chega no texto. Os discípulos estão vivendo uma situação muito difícil. Sabe, irmãos, eu fico imaginando a cena, porque quem aqui já expulsou demônio? Deixa eu ver. Já expulsou demônio? Quem nunca expulsou um demônio? Levanta a mão. Essa semana vai aparecer um para você aí, amém. O irmão lá atrás vai assim: tchau. Tem fé não. Olha só. Tá lá, irmãos, todo mundo sabendo. O pessoal fala: tem um doido lá. Que é assim que eles estão falando. O menino é lunático, aparece na Bíblia. Ele é lunático. A Bíblia, quando fala desse menino, Jesus, quando conversa com o pai, fala: desde quando ele vive isso? E o pai fala: desde que ele é pequenininho. Agora ele já é grande. Você imagina como é que é esse menino, a fisionomia dele? Um menino que de vez em quando fica endemoniado, tem convulsões, vai para o fogo, o demônio joga ele no fogo. Esse menino é todo queimado, do fogo vai para a água. Você imagina como ele está? O rosto, a roupa, a pele. Os discípulos têm que encarar esse menino. Não é fácil, irmãos. A gente olha para o texto e parece que é a coisa mais simples do mundo. A gente romantiza a Bíblia demais, mas é muito parecido com a gente. E eles estão encarando aquele menino. A Bíblia fala que esse menino, ele
ele rilha os dentes, ele espuma e vai definhando. Porque essa história, ela está contada em Mateus 17, mas ela também está contada em Marcos 9. Você junta as histórias, e as histórias são um menino lunático, rilhando os dentes, espumando, finge de morto umas horas, surdo e mudo, louco. Você imagina, irmãos, agora estão dizendo assim para os discípulos: ei, aquele menino está chegando aí. Eu imagino os discípulos falando: não, vamos embora. Ninguém quer pegar aquele demoniado, e ele chega. Os discípulos olham para aquele menino, repreende o demônio. Mas não é só o demônio não sai, pior ainda. Alguém aqui já foi expulsar o demônio não saiu? Porque faz isso com a gente. Não vou sair, ele é meu, né? E toda vez que isso acontece, é um problema. Quando a gente está começando a expulsar demônio, se o demônio fala assim: não vou sair, dá vontade de falar: então tudo bem, fica aí, eu também vou embora. Já não... Dá vontade, você fica com medo, fala: deve ter algum problema comigo. Você não tem... Ó, eu devo estar mal, tem algum pecado que eu não estou lembrando. Você já fica todo cheio de acusação. Imagina os discípulos. Está todo mundo olhando para eles, falando: vocês andam com o mestre, vocês já viram ele expulsar demônio. E os discípulos falam: sai! O demônio espuma, avança neles. Não saiu. Mas o pior não é sair, não sair. O pior é que o pai do menino, ele não ficou satisfeito. Ele falou: tá bom, então eu vou contar para o chefe de vocês que vocês não podem. Aí foi atrás de Jesus. Essa é a história. Chega em Jesus, se ajoelha, é o que a Bíblia diz, se prostra e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele podia ter parado aí, mas ele vai além. Ele entrega os discípulos. Tem misericórdia de mim, porque o meu filho está terrivelmente endemoniado. Eu levei para os seus discípulos para não te incomodar, mas eles são fracos e eles não puderam fazer o que precisa ser feito. E esse é um diálogo, irmãos, interessante, porque Jesus na mesma hora fala: ó, geração incrédula. Ou seja, Jesus é cirúrgico na hora. Fala: o demônio tem que sair. A questão não está no poder do demônio. A questão não está na sua declaração. A questão não é que o demônio vai decidir se vai ficar ou não. A questão é a sua incredulidade. Ouça isso: demônio tem que sair. Irmãos, o crente entra, o demônio tem que sair. Se você é um crente verdadeiro em Cristo, demônio não permanece. Mas ali a questão é outra. Jesus já foi cirúrgico, geração incrédula. E ele diz: traz o menino aqui. E ele ora e o menino cai. Alguns falam: ficou morto. E ele fala: está morto não. Toma ele pela mão e o menino ficou sarado. Bom, aí você pensa que resolveu, mas os discípulos estão com a pulga atrás da orelha. A Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus de lado, em particular, é claro que é em particular, eles estão morrendo de vergonha. Eu imagino o pai do menino passando por ali, falando: aí, ó, seu chefe consegue, vocês são fracos mesmo. E agora, os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele: ô Jesus, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Qual que é o problema com a gente? E aí, irmãos, a resposta de Jesus é uma aula para todos nós. Porque Jesus vai responder a eles dizendo: por causa... A tradução usada é da pequena fé. Ouça bem isso aqui, que isso foi chave para o meu coração. Então Jesus vai dizer: por causa da falta de fé. A tradução é: por causa da falta de fé, porque a sua fé é fraca, porque a sua fé é pequena. Ouça isso, nenhuma dessas traduções é o texto original. No texto original, quando Jesus fala a razão pela qual a sua fé não operou para expulsar esse demônio, ele usa a palavra apistia. E ele diz: a razão é por causa da sua incredulidade. Então Jesus não está dizendo para os discípulos: vocês não têm fé. Jesus não está dizendo para os discípulos: vocês não conseguiram fazer porque falta fé. Não, ele está dizendo: é porque sobra incredulidade. Então escute bem, irmãos, isso mudou minha vida. Eu estou afirmando aqui: todos nós temos fé. É o que o texto bíblico diz, sim ou não? O texto falou: cada um de nós recebeu uma medida de fé. Então não nos falta fé. Sabe qual é o problema? O problema é que, mesmo tendo fé, nós permitimos que algumas incredulidades tomem conta do nosso coração. E aí nós temos um problema. Quando Jesus dá a razão para aqueles homens, ele diz assim: vocês têm fé. Sabe, não falta fé. O meu pai deu uma medida de fé para vocês. Mas sabe o que está acontecendo? No meio da fé que ele deu, opera também uma semente de incredulidade. Olha só, vou perguntar aqui.
Todos aqui concluíram junto comigo que tem fé. Amém? Nós temos fé. Você tem fé? Bom, então tudo bem. Então agora, seu José, tem um defunto lá na capela? Bom, se você tem fé, vamos lá agora, orar com aquele defunto e ele vai se levantar. Quantos poderiam fazer isso agora junto com o seu José? Eu estou usando uma figura que poderia acontecer, mas eu estou falando do extremo porque é assim, ó. Escute isso. A nossa fé tem operado em áreas específicas. Então eu tenho fé para poder vir aqui no altar e dar uma oferta. Eu tenho fé para vir num culto como esse, acreditar que Deus vai falar comigo. Eu tenho fé para orar com o Júlio e acreditar que ele será curado. Mas sabe, quando sou eu que estou enfermo, muitas vezes essa fé não consegue operar. Há uma incredulidade no meio da minha fé que não me faz permitir que eu creia que eu seria curado também. Então eu consigo crer que Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas eu não consigo acreditar que Ele vai cuidar de detalhes da minha vida. Então, por mais que eu tenha fé, tem uma incredulidade junto. Jesus está falando isso para os discípulos. Vocês já me viram expulsar demônio, vocês já me viram curar enfermos, vocês já me viram ressuscitar mortos. O problema é que tem uma semente aí. Nós não percebemos, irmãos, o quanto Satanás tem sido sutil em lançar sementes de incredulidade no nosso coração. Então eu creio que Deus é poderoso para restaurar um casamento, mas eu não creio que Deus é poderoso para restaurar o meu casamento. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa, mas quando eu falo, e a sua? A pessoa fala, a minha eu não sei. Eu sou capaz de orar com alguém para que ela seja curada, mas eu não sou capaz de crer que comigo vai acontecer. Então a gente vê um monte de fé sendo entulhada por sementes de incredulidade. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Sabe, irmãos, parece ambíguo, mas não é. Parece antagônico, mas não é. Preste atenção. Dá para ter fé e dá para ter incredulidade ao mesmo tempo. A semente e a medida de fé está dentro de você. Sabe como é que ela vai operar? Sabe quando ela vai operar? Quando a gente tirar esse entulho de incredulidade do nosso coração, que nós permitimos Satanás lançar em nós. Não, a crise está feia, você vai passar necessidade, a crise está braba, você vai ficar sem um centavo, você vai morar na rua, e a gente acredita nisso. Aí a gente vem para o culto e crê que Deus está assentado no alto e sublime trono, mas eu não consigo acreditar que amanhã Ele vai cuidar da minha família também. Isso é incredulidade. A semente está aqui. Quantas pessoas você conhece e quando ficam enfermas, desesperam? Entra num desespero. Quantas pessoas você conhece, crente, que tem fé e que vive ansioso? Deixa eu te dizer, a ansiedade é a marca de alguém que permitiu que a semente da incredulidade tomasse conta. O ansioso, o preocupado, desesperado, não é alguém sem fé, é alguém que não consegue mais operar em fé. Então, eu vou te explicar isso aqui um pouquinho melhor, porque Jesus vai conversar com o pai do menino. Ele conversa com o pai do menino, ouça bem isso. E ele fala assim com o pai do menino. O menino chega até Jesus e fala, se tu podes, faz alguma coisa pelo meu filho, tenha compaixão. Sabe o que Jesus fala? Se eu posso? Não, se tu podes. Jesus está falando, não, escute isso, eu tenho todo o poder para fazer. Ele está falando para aquele homem, não é sobre o meu poder, eu tenho poder para fazer. Eu te dei uma medida de fé. E Jesus devolve para aquele homem dizendo, se tu podes? Não, se tu podes. E aí Jesus fala, se tu podes, então tudo é possível ao que crê. Você precisa crer nisso, homem. E aí a resposta daquele pai mexe comigo. Porque ele diz assim, ó, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você percebe que parece que crê ou não crê? Não, ele crê. Agora, de novo, a palavra aqui é apistia. E ele fala, eu creio, mas, sabe, Jesus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. O que ele está dizendo é, eu até creio, mas há tantos anos esse menino faz isso, que eu já não consigo mais acreditar que com ele vai dar certo. Eu até creio que o Senhor muda a vida de alguém, mas sabe, há tantos anos eu oro por essa pessoa, eu já não consigo mais acreditar que vai acontecer com ela. Porque tem muito tempo e essa semente de incredulidade cresceu no meu coração. A Bíblia diz que esse homem, ele faz esse pedido a Jesus em meio a lágrimas.
E sabe, irmãos, eu acho que a gente devia chorar hoje aqui. Eu acho que a gente devia hoje separar um tempo para chorar diante de Jesus, gritando como esse pai gritou: me ajuda na minha incredulidade. Eu sei que eu tenho fé, mas hoje arranca esse entulho que colocaram dentro de mim, porque eu olho e eu só vejo coisas negativas. Eu quero crer como o Senhor quer que eu creia. Olhe para quem está do seu lado e diga: você tem fé. Mas também tem uma sementinha de incredulidade aí. Então, agora a pergunta mais importante dessa noite, que até agora nós falamos do problema. A pergunta mais importante dessa noite é: então qual é a solução? Pergunta isso para mim, por favor. Qual que é a solução? Tá bom, eu vou te responder como Jesus respondeu para aqueles homens. E ele respondeu assim: ouça o texto e vê a solução que Jesus dá. Jesus disse àqueles homens: se tiveres de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e o monte vai passar, e nada vos será impossível. E Jesus termina dizendo assim: mas esta casta só sai com jejum e oração. Bom, aqui nesse texto, nós temos aqui 3 conselhos de Jesus sobre fé. Você quer ouvir os conselhos dele? 3 conselhos de Jesus sobre fé. Anote aí se você quiser anotar. Primeiro conselho de Jesus: jejum e oração. Quem quer crescer em fé aqui, levanta a mão e diga: eu quero. Então a primeira coisa que você tem que fazer, irmãos, é aprender a disciplina do jejum. Irmãos, jejum não é um castigo, pelo amor de Deus. Mas pastor, como é que o jejum vai me ajudar a crescer em fé? Eu vou te explicar, foi Jesus quem disse. Jesus disse: esta casta só sai com jejum e oração. Tem algumas traduções que dizem assim: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas na Bíblia não tem a palavra demônio. O original não tem a palavra demônio. As traduções muitas vezes nos confundem. Então o texto não diz esta casta de demônio. O texto diz este tipo. Qual tipo? A incredulidade. O que é que precisa de jejum e oração para sair de nós? É o demônio? Não. O que precisa de jejum e oração para sair de nós? A incredulidade. Então, Jesus está falando aqui, olha, sabe que há uma incredulidade que ela fica tão arraigada em nós. Tem vezes, irmãos, que a semente encontrou um lugar tão profundo no nosso coração, que só tem um jeito agora da gente vencer. Jesus falou isso. A solução para romper com a incredulidade, irmãos, é essa: jejum e oração. Sabe que quando eu jejuo, eu percebo que eu fico mais sensível. Sabe, quando eu jejuo, eu percebo que eu fico até mais manso. Quando eu jejuo, eu percebo que os meus ouvidos espirituais, parece que eles assim ficam mais atentos. O jejum vai arrancando de mim aquilo que não serve e permitindo que a fé que já está em mim opere através de mim agora. Então o jejum, ao contrário do que a gente pensa, não é para me dar coisas. O jejum é para arrancar de mim as sementes de incredulidade, para que agora eu possa operar na fé que eu já tenho. Quem está entendendo, diga amém. Jesus está dizendo, o primeiro conselho sobre fé: jejua. Pastor, eu não consigo crescer em fé. Então me diz, como é que está o seu jejum? Todo crente, essa é a minha opinião, deveria ter um dia na semana de jejum, no mínimo. Jejum não é castigo. Jejum é o caminho que Deus usa nas nossas vidas para ter de nós o que Ele quer. A gente acreditou que o jejum era um caminho nosso para ter de Deus o que a gente quer, mas Ele está dizendo que não. É o caminho de Deus para arrancar de nós o que impede a ação dEle em nós. Jejum não é castigo, jejum é uma bênção. Jesus está dizendo: vá para o jejum, vá para a oração. Sabe por que é tão necessário o jejum e a oração? Porque, irmãos, de modo natural, essa semente de incredulidade não sai de você. Sabe que você pode ter hoje já 10 anos de crente, 30 anos de crente. Pode ser assim o mais velho de crente aqui, não importa. Se você não está jejuando especificamente relacionada a essa incredulidade, ela vai permanecer no seu coração. E você vai ficar velho na presença de Deus, vivendo preocupado com coisas que te preocuparam a vida toda, sem vencer aquilo. E cheio de fé.
Sabe, irmãos, a imagem que eu tenho melhor para te dar é um poço cheio de água limpa e que em cima tem um monte de coisa suja, entulho. Assim é a incredulidade. Enquanto eu jejuo, o Espírito Santo arranca aquele entulho. Enquanto eu jejuo, ele vai arrancando. E de repente, a água limpa vem e começa a operar na sua vida. E você vê as coisas acontecendo. Não é porque a fé chegou, é porque a incredulidade saiu. Amém, irmãos? Esse é o primeiro conselho de Jesus. Qual que é o segundo conselho de Jesus? O segundo conselho dele é que a fé é como uma semente. Então, mais uma vez, o texto bíblico muitas vezes fica confuso, porque a gente tem traduções assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa tradução, ela é muito errada. Muito. Você já teve em alguma igreja que distribuíram assim para você sementinha de mostarda? No culto de oração e de fé. Olha o tamanho desse grãozinho. Já viram a semente de mostarda? É super pequenininha. E aí a gente recebe aquilo e fala: que bonitinho, que pequenininho. A minha fé pode ser pequenininha assim. E você esquece do texto que Jesus fala que pequena é a sua fé. Por que duvidar? Jesus está brigando com Pedro, falando: não, a fé não é para ser pequena. Então a fé, ela é uma semente. A fé não deveria ficar pequena. Jesus vai dizer em outro texto que, assim como a semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando semeada, ela nasce e cresce e se torna a maior das hortaliças, e em seus galhos os pássaros vêm e fazem ninhos. Jesus está dizendo: olha, a sua fé é como um grão de mostarda. Ela deveria ser semeada. Então, ouça isso aqui. Se nós quisermos crescer em fé, em primeiro lugar, jejum e oração, arrancar de nós a incredulidade. Mas em segundo lugar, nós devemos semear a fé. Há uma fé em nós que não vai crescer, a não ser que eu semeie fé. Quando a gente quer ter uma grande colheita, quem aqui é da lavoura, é do campo, do agro? O agro não para. O agro é pop, inclusive disseram. O agro sabe que você não pode ter uma grande colheita sem uma grande semeadura, sim ou não? Então, se você não semeou, você não colhe. É bíblico. Agora, quando a Bíblia fala que a fé é uma semente, ela está dizendo: se você não semeou, irmão, esquece, não vai desenvolver. Então, qual que é o desafio nosso? O desafio de vir para um culto como esse e acreditar que eu posso guardar a minha fé para mim. Eu vou esconder a minha fé, vou proteger a minha fé, porque ela é tão pequenininha, mas ela pequenininha assim pode operar sinais e maravilhas. Não vai. Ele está dizendo: não, pega a sua fé e semeia, profetiza na vida do irmão, ora com quem está enfermo, vai lá, acredita, declara. Fé semeada é fé multiplicada. Não dá para crescer em fé, senão pela semeadura da própria fé. Sabe, eu acho interessante, irmãos, porque as áreas em que você mais cresceu em fé foram as áreas em que você mais passou vergonha, lançando sementes. Sim ou não? Não tem aquele dom que Deus te deu e você guardou e nesse você não desenvolveu. Mas todo dom, toda semente que Ele coloca em nós e você lança, às vezes você lança dizendo: Deus falou comigo, é uma palavra profética, aí você lança, a pessoa fala: nada a ver. Você morre de vergonha. Mas aquela semente foi lançada, não esqueça disso. Mesmo no meio da vergonha, caiu semente ali. Daqui a pouco, você olha, a sua fé aumentou. Ela está crescendo. Sabe, irmãos, quantas vezes eu e Suelen, dentro de casa, precisamos assim, semear a fé. E sair e dizer: vai acontecer, nós vamos semear a fé. E parece que está dando tudo errado. Mas sabe, daqui a pouco a nossa fé está aumentando. Ela está desenvolvendo. Fé é uma semente. Por favor, semeie fé. Só há um jeito de crescer em fé: semeando fé. E aí a sua fé vai ser multiplicada. Agora, a terceira lição e o terceiro conselho de Jesus é sobre declarações. Então Jesus fala: bom, se você tiver a fé como de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: lança-te daqui para lá, e o monte vai ser lançado. Agora, o mais legal é que esse verbo aqui, usado no grego, o verbo dizer, falar, é um verbo no contínuo. Ele não está dizendo, ouça isso, que você vai fazer uma declaração e pronto, está acontecido. Não.
A Bíblia está dizendo para nós que se você tiver a fé como de um grão de mostarda, então você vai dizer, e você vai dizer, e você vai afirmar, e você vai insistir continuamente até que uma hora aquilo vai acontecer. É contínuo. Sabe, a gente costuma pensar o seguinte: quem é a pessoa de fé? A pessoa de fé é a pessoa que diz, em nome de Jesus seja curado. E puf, aconteceu. Porque esses testemunhos são os que mais se ouvem por aí. A gente não ouve os testemunhos assim, em nome de Jesus eu orei e não aconteceu nada. Você já viu alguém testemunhando assim? Mas isso, irmãos, é uma construção de milagre. A gente não fala, mas é uma construção de milagre. Em nome de Jesus, seja curado. Nada. Em nome de Jesus, nessa casa vai haver paz. E está uma guerra danada ali. Mas o que a Bíblia está dizendo é que você insiste. E você declara hoje, e você declara amanhã, e você insiste declarando. Lucas capítulo 18, a Bíblia faz uma pergunta: será que eu vou achar fé na terra? E o exemplo que é usado é da mulher que vai importunar o juiz e fala, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até uma hora que o juiz fala, eu vou fazer agora. Porque a Bíblia fala sobre receber depois de bater, bater, insistir. A gente está acreditando que coisas que eu orei e não deram certo, eu devia ter abandonado. Jesus está dizendo não, se você tiver uma fé como de um grão de mostarda, você vai declarar, muda o monte, muda o monte, muda o monte, transforma essa vida, seja curado, seja curado. Jesus orou 2 vezes com o mesmo cego. E a gente acha que fé é dizer uma vez e as coisas vão acontecer. Não, Ele está ensinando a nós, vão ter coisas que você vai repetir por 1 ano. Tem oração que você vai fazer por 10 anos. Tem coisas que você vai aplicar fé hoje, amanhã e de novo. Mas sabe o que Ele está dizendo para nós? Em algum momento, nada será impossível para você. Os montes vão se transportar. Aquilo vai acontecer. O problema é que a gente declara uma vez e acha que não tem fé e abandona. Sabe o que eu acho? Se aqueles discípulos tivessem ficado lá em cima daquele endemoniado, dizendo, sai em nome de Jesus, sai, você vai sair. Eu acho que se eles tivessem ficado lá insistindo, uma hora aquele demônio teria saído. Mas eles pararam. O homem falou, tem outro melhor que vocês. A gente desiste. Tem gente abandonando relacionamentos assim. Tem gente deixando familiares para lá, deixa para lá, já oramos, já falei, não muda. Não, você vai ter que bater. Bater, bater, e então vai se abrir. Amém, irmãos? Sabe, eu quero terminar essa ministração te fazendo uma última pergunta. Para você, qual é a fé que agrada a Deus? Porque Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradá-lo. Então, para você, qual que é a fé que agrada a Deus? Tem uma coisa nesse texto que é muito importante. O texto diz que sem fé é impossível agradar quem? Deus. Então, irmãos, me ajude aqui que eu quero terminar com isso. Olha aqui para mim. A gente entendeu errado algo sobre fé, e pode ser isso que está travando tudo na nossa vida. Eu acredito que a gente entendeu errado, eu estou falando de mim. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, fé é para agradar a Deus. E nós acreditamos que fé era um meio para eu ficar agradado de Deus. Era um meio para Deus me agradar. Eu venho para um culto com muita fé. E se eu tenho muita fé, então eu convenci Deus de que pela muita fé, agora Ele precisa me agradar. Ouça isso. A fé é para agradar a Deus e não a nós. A fé que agrada a Deus nem sempre te agrada. A fé que sempre me agrada pode ser uma fé que não está agradando Deus. E pode ser que uma fé que agrada a Deus, ela vai precisar desagradar a gente. Sabe, irmãos, eu queria aqui junto com você hoje assumir um compromisso de aplicar fé na nossa vida, de romper com a incredulidade, de orar e jejuar para que toda semente saia de nós, mas não para ter uma fé que opera para me fazer bem, mas uma fé que opera para agradar o meu Deus. A fé genuína,
pode até me desagradar, mas a fé genuína nunca desagrada a Deus. A fé genuína, muitas vezes, vai me levar a fazer coisas desagradáveis, para que Deus fique agradado. Irmãos, é agradável pedir perdão? É agradável quando você diz, eu estou certo, ele está errado, é ele que devia vir até mim. É agradável ir até essa pessoa? Não. Mas a fé certa opera quando você vai até essa pessoa e pede perdão, e você é desagradado, mas Deus está assim, ó, essa é a fé que eu queria ver em você. Nós acostumamos assim, irmãos, que a minha fé vai me dar a casa própria. A minha fé vai me curar. A minha fé, ela vai fazer algo por mim. A minha fé, hoje por causa da minha fé, eu vou sair desse culto e eu recebo a minha bênção. Já viram aquela música? Tem uma musiquinha assim, irmãos? Jacó segurou o anjo. Tem assim? Quer vir aqui cantar para nós, Vivi? Você vai cantar que você sabe. Não tem uma música assim, irmão? Como é que é essa música? O Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Qual que é a sequência da música? Ele falou, me dá a minha bênção para depois. Quem conhece? Quem conhece? Deixa eu ver. Quer que eu canto? Não, se eu cantar o demônio sai, irmão. É uma coisa maravilhosa. Mas ó, a musiquinha é interessante. Sabe, quando eu era criança tinha essa música. Ô Rodrigo, você sabe que eu estou vendo sua carinha aí, que você sabe. Me dá a minha bênção para depois subir. Não é assim? Aí tem uma parte que muda. O Jacques está ali, doidinho para cantar. Ô Jacques, aí muda a parte e fala assim, ó, me dá a minha vitória para depois subir. Não é assim? Aí tinha uma outra, aí quando ficava bom mesmo, que a igreja ia loucura, é quando falava assim, ó, me dá minha esposa para depois subir, me dá o meu carro para depois, e todo mundo cantava. É assim, é uma fé para me dar o que eu quero. Que coisa maravilhosa. Não é diferente da macumba, não é diferente de muitos outros ambientes de rituais, irmãos, místicos. Eu tenho uma entidade que me dá o que eu quero, quando eu dou a ela o que ela quer. Ah, nós estamos vendo fé errado. Por quê? Jacó segurou o anjo e ele pediu uma bênção. Me dá uma bênção para depois subir. Ô, irmão, leia o texto. Jacó era milionário quando o anjo chegou até ele. Ele não precisava de mais nada. O texto diz que Jacó cresceu e enriqueceu como nenhum homem havia enriquecido. O presente que ele dá por mão dele, antes dessa conversa, são 200 cabras. Camelo, pode pegar, o que você quiser, ovelha, eu tenho de sobra. Quando ele encontra com o anjo, ele não está pedindo para o anjo, me abençoa para eu ficar mais rico. A bênção é, muda o meu coração. É fé para ser Israel. É fé para deixar de ser um Jacó nessa vida. O problema é que as pessoas de fé da nossa geração continuam Jacó, mas agora com um carro novo, dizendo, Deus me deu um carro novo. É adúltero, é ladrão, é mentiroso. Mas agora eu fui abençoado no culto. Jesus me deu a minha bênção. Essa não é a fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus, muitas vezes vai me desagradar. Quantas vezes eu operei por fé, e eu sabia que era fé, porque era totalmente contra a minha carne. Porque eu não queria dar aquilo e eu tive que dar. Eu não queria fazer aquilo, eu tive que fazer. Eu não queria subir aqui para pregar e eu subi. Quantas vezes isso aconteceu? Eu só queria ficar num canto chorando, mas eu precisava, pela fé, servir os irmãos. Sabe, irmãos, a fé opera muitas vezes onde eu sou desagradado. A fé genuína é a fé que me transforma em alguém mais parecido com Jesus. Então, se nós estamos usando a fé para receber algo de Deus, essa fé não é verdadeira. Mas se a fé em mim está operando para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus, assim você tem a fé genuína. Sabe como a gente usa a fé? A gente usa assim, Jacques. Eu tenho fé e eu estou orando para que a Lu seja uma melhor esposa para mim. Olha que fé é essa. Eu tenho fé para que a Lu pare de fazer essas coisas erradas e ela seja a melhor esposa que eu preciso ser. Isso é fé? Isso não é fé. Isso é crença. Eu posso falar disso um outro dia. Acreditar é a maneira mais sutil de incredulidade. Porque acreditar é dar crédito. Crer
é confiar plenamente na palavra de Deus. Então o Jackson, ele está assim, eu tenho fé para ver a Lu melhor para mim. Sabe como é a fé de Jesus? A fé genuína é o Jackson dizendo, eu tenho fé que eu serei o melhor esposo para essa mulher. E sendo o melhor esposo, sendo a cópia de Jesus na minha casa, eu não vou precisar fazer força. Essa fé que operou e me transformou em alguém parecido com Jesus, agora vai operar na vida da Lu e ela será a mulher mais feliz do mundo. Isso é fé. Fé para mudar o meu patrão e você continua chegando atrasado nos horários. É fé para o meu patrão ser melhor, mas você não cumpre o seu papel, não é de excelência. E se você e eu tivéssemos fé para sermos os melhores funcionários da terra, como Daniel era, então, irmãos, essa fé é a fé genuína. Leia comigo Hebreus 11, que ele diz assim, pela fé, Moisés renunciou às riquezas do Egito. E pela fé, Abraão se posiciona. E pela fé, Moisés. E pela fé, Davi. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a fé operou para que aqueles homens se transformassem em imagens de Cristo aqui na terra. Não era uma fé para ganhar nada. Era uma fé para ser alguém. Então essa é a fé genuína. Eu queria te convidar hoje a sair daqui crendo que você já possui fé. Mas que essa fé não é uma fé para trazer benefícios para você. É uma fé que gera benefícios para o reino de Deus. Amém, irmãos? Se a gente conseguir crer dessa forma, aí nada será impossível àquele que crê. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Sabe, irmãos, como eu disse,